depois concederei a palavra aos colegas que querem debater o tema. Só vamos fixar aqui em uma meia hora desse debate. Então, o Mauro vai falar um pouco mais, e aí até 11h15 nós iniciaremos daí a nossa ordem do dia. Deputado Benevides, por favor. Bom, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Senhoras deputadas, senhores parlamentares, assessores aqui presentes, imprensa, enfim. Senhor presidente, eu acho que a decisão desta comissão e de Vossa Excelência em poder ocupar um pouco desse espaço, 50 minutos, antes de nós entrarmos para a deliberação, para que nós possamos formar nosso juízo de valor em relação a alguns assuntos que vamos interpretar aqui como relevantes para a condução das finanças, do endividamento, da própria distribuição de renda, da concentração bancária, enfim. Eu acho que é extremamente acertada a posição que a comissão tomou. Eu peço desculpas pela voz, eu estou saindo de uma gripe muito forte. Eu vou tentar expor aqui para vocês, e tentando, inclusive eu ia atualizar de uma exposição que eu fiz na Câmara dos Deputados ano passado, quando o Banco Central veio aqui nesta casa discutir essa questão, e o PDT me convidou à época para poder vir fazer esse debate. Eu vou atualizar aqui. Basicamente é o seguinte, são 15 minutos para contextualizar o problema e mais 15 minutos, 15 ou 20 minutos, para poder tratar especificamente da questão dos juros. Vamos lá. Bom, o que é a conjuntura econômica brasileira? O Brasil sempre experimentou crescimentos do produto interno bruto positivo. Aqui e acolá, taxas negativas. Entretanto, em 2015 e 2016, nós tivemos, e veja que o IBGE depois consertou para 3,5% cada ano. O IBGE todo ano, depois de 5, 6 meses, ele faz uma revisão. O Brasil experimentou em 15 e 16 a maior redução do seu produto interno bruto da história brasileira, dos últimos 100 anos, que é o período que a gente costuma ler lá na academia. Nem na crise de 29, nem na crise do capitalismo mundial, a economia brasileira decresceu tanto como decresceu em 2015 e 2016. Veja que o Brasil, se você examinar, de 1980, 40 anos, né, até hoje, até porque vai entrar duas taxas negativas, nós vamos crescer o PIB, aqui está 2,1, porque está para em 16, mas quando entrar 15, se bem que já vai estar 16, e entrar 1% de 17, de 18, você ainda vai trazer isso aqui, talvez, para 1,98. O Brasil vai experimentar mundialmente um crescimento do seu produto interno bruto, uma das mais baixas taxas, o que acaba afetando o PIB per capita, que é uma das medidas de comparação de riqueza entre os países. Aqui demonstra um país para crescer, ele precisa até de poupança, né? Tanto o sistema bancário brasileiro, as pessoas, as empresas, o governo, precisa ter poupança para fazer crescer. Então, não há crescimento econômico. O Brasil, ele tem, desses últimos anos, ele vem experimentando uma taxa de poupança muito reduzida, 14,4%, talvez em 2018 de 14,5%. Isso significa que, comparado, tirando a Argentina, Chile, China, que é 45%, Índia 28%, Indonésia 32%, enfim, tirando a Argentina, o Brasil talvez esteja aí, dos 150 países que o Banco Mundial examina, talvez ele seja aí os últimos 4 ou os últimos 5, alguma coisa assim. Essa, inclusive, é uma das razões porque as taxas, além do financeiro, que eu vou falar lá na frente, é uma das ações porque que o Brasil não cresce em maior velocidade. Não tem dinheiro para a própria intermediação financeira, o país não tem. Isso aqui é a Selic real, ou seja, é a Selic deflacionada pelo nível de preço. E sempre que a inflação entra em decréscimo, o Banco Central sempre retarda as suas reduções, ele é mais conservador, então ele reduz muito. Em 16, 15, 16, 17, ele cometeu um erro muito grave. Aqui é mais ou menos 2015, 14 para 15, quando a inflação que tinha crescido bastante,
quando a Selic começa a subir em termos reais, o que é que acontece com o PIB? O PIB começa a cair de maneira totalmente desorganizada. Ou seja, o Banco Central, como ele retarda o processo de decréscimo da sua Selic, pela posição sempre conservadora, isso muitas vezes pode agravar a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto. Isso é uma questão assim, muito discutida dentro do Banco Central, e eu estou trazendo à tona aqui só para vocês tomarem conhecimento, porque na teoria econômica, por exemplo, nesse período aqui, 15, 16, o que é que aconteceu? Você tinha decréscimo do salário médio real, diminuição da atividade econômica, o mundo inteiro também com dificuldades, não tinha nenhuma razão para a velocidade do Banco Central não ser mais rápida. E isso acabou ensejando o crescimento da taxa de juros real, que agravou a recessão brasileira. No Brasil, aqui a moda no Brasil hoje é falar de resultado primário. Todo mundo agora, na minha época, quando eu fui fazer economia, a gente estudava bastante. Agora, todo dia no jornal, o resultado primário. Você vai até tomar uma cerveja lá no bar, já está discutindo se o Brasil tem primário ou não tem primário, que basicamente é a diferença entre receita e despesa, sem que nem na receita e nem na despesa estejam inseridas o pagamento da dívida pública. E como eu disse aqui na presença do presidente do Banco Central, nos livros textos, primário é capacidade de pagamento de dívida. Como o Brasil não consegue pagar nem a amortização, ele não paga nem os juros, aqui no Brasil trocou o resultado primário como capacidade de pagar juros. Então, há uma nova concepção macroeconômica no Brasil que resultado primário é somente a capacidade de dar sustentabilidade intertemporal da dívida, portanto, é só pagar juros. O valor do principal permanece crescendo ao longo dos anos. Se você examinar, isso aqui não é proposital, não. Eu pedi o Tesouro para produzir primário de 91 até 2017, de 18, todos os senhores e as senhoras já têm conhecimento, mais ou menos 126 bilhões negativos. O maior resultado primário da história brasileira é em 94, né, o plano real foi instituído em julho, mais ou menos. Enfim, então, só para vocês gravarem. E, tradicionalmente, que eu vou precisar desse argumento, tradicionalmente o Brasil sempre teve resultado primário positivo, que é a próxima tabela, só que quando entrou em 2011, 2,1, 1,8, 1,4, menos 0,4. Depois de muitos anos, desde 98, o Brasil não tinha resultado primário negativo. Passou a ter aqui já em 2014, menos 0,4% do PIB. Isso aqui são valores, né? 124 bilhões, foi em 2017, para quem tem interesse em valores. E essa aqui é uma tabela interessante. A dívida pública brasileira, ela cresce por duas razões. Uma é pelo resultado primário, a outra pelo pagamento de juros. Se eu sou capaz de pagar, se o primário é positivo, 120 bilhões, por exemplo, 2012, primário 120 bilhões, os juros foram 207, então o primário contribuiu para um volume menor de juros ser acrescido ao total da dívida pública. Mas sempre o Brasil foi acostumado a ter primário, agora a partir de 14 e até 2022 não há a menor possibilidade para o Brasil vir a ter, digo melhor, resultado primário positivo. Nem até o final desse governo essa possibilidade efetivamente existe. Portanto, o total real de juros, o presidente falou, vou só procurar fazer uma correção, em 2018, o pagamento de juros foi de aproximadamente 400 bilhões. 398 bilhões é o volume de juros. Portanto, aliás, e o segundo ponto, nem tendo primário positivo, você consegue pagar juros. É por isso que há um permanente crescimento da dívida pública brasileira. Mesmo tendo primário positivo, você 111, 256, 84, 109, 63, 100, você não consegue pagar os juros. Então, a dívida pública está permanentemente crescendo o seu estoque. Porque mesmo produzindo primário positivo, você não consegue pagar os juros. Essa é uma das razões porque
esse caráter, muitas vezes, explosivo do estoque da dívida. Isso aqui, o pessoal fala muito de carga tributária, que eu vou precisar desse argumento lá na frente. Esse gráfico aqui é só para lembrar que carga tributária brasileira, que hoje está ao derredor aí de 32% do PIB, a integral, essa aqui é carga tributária federal. Estou falando somente do governo federal. E lembrar para vocês que o maior crescimento de carga tributária brasileira foi de 97 a 2002. Se aumentou 5% do PIB. É uma coisa sem precedentes. Sem precedentes. E daí para cá, 22, 23, 22 alguma coisa, 23. O Brasil está mais ou menos por aí, ao derredor aí de 23, 22,9, 23,8. Enfim, ele está sempre oscilando dentro desse patamar. Mas o crescimento de carga mesmo se deu de 97 a 2002. 5 pontos percentuais, esse é outro dado que às vezes as pessoas perdem na história brasileira. Isso aqui eu não vou falar, registros previdenciários, previsão na época, em 2018, no começo do ano era 95, deu 93, e 196 no conceito do governo federal, deu 95, eu não vou deixar para o fiscal depois. Essa tabela aqui é uma tabela do Tesouro, porque o Congresso Nacional aprovou uma questão chamada teto dos gastos. Já ouviram falar nessa emenda constitucional? Muito bem. Teto dos gastos para controlar a despesa primária. O Brasil não tem nenhum controle, nenhuma regra que controle a despesa financeira ou a despesa monetária, como se diz. Zero. Nós temos lei de responsabilidade fiscal, teto dos gastos, 4.320, temos vários instrumentos legais que controlam a despesa primária, mas despesa financeira não há. O Congresso Nacional nunca teve coragem de enfrentar esse controle da despesa financeira. E aí se aprovou um negócio chamado teto dos gastos, para controlar mais uma vez a despesa primária, pessoal, custeio, previdência e investimento. Investimento é despesa primária. Para que foi feito? Para controlar os gastos primários. Quais são as duas maiores despesas do governo federal? Pessoal e previdência. São as duas maiores despesas. Pois esse teto do gasto não controla nada disso. Absolutamente nada. Aí vocês devem estar perguntando, mas deputado Mauro Filho, como é que pode se o teto do gasto ficou lá, foi cumprido? Muito simples. O que é que o governo federal fez? Cortou o investimento. Quando o Congresso aprovou aquele reajuste dos 6 bilhões em 3 anos do Poder Judiciário, eu vi vários deputados e senadores, não, isso não tem problema, porque vai lá no investimento, corta e você mantém o teto do gasto. Portanto, aliás, em 2017, a Previdência aumentou 6,1% e o pessoal aumentou 6,5%. O gasto com o pessoal em 2017 aumentou mais do que aumentou a Previdência. É o inverso do que a gente pensa, do que a gente imagina. Não é verdade. Portanto, pessoal... Então, teto do gasto não está controlando nada na essência. Está controlando, na realidade, o investimento. Controlando o investimento, que é a válvula de escape que o governo está tendo. Isso provocou o quê? Provocou em 2017 o investimento público. O professor Manuel Pires, que é um colega nosso da Fundação Getúlio Vargas Rio, ele tem um estudo de 1947 a 2017. Fez o exame. O Brasil está, em 2017, a menor taxa de investimento como proporção do produto interno bruto da história brasileira. 1,8% do PIB. É nada. É outra razão. Se o investimento privado está para baixo, o gasto público também, o investimento público também está diminuído. Se somos dois, dá retração inequívoca na atividade econômica. Então, eu acho que se querem fazer teto do gasto, querem acochar, senhor presidente. Vamos acochar. Então, tire investimento do teto do gasto. Aí vocês vão ver o que é controle de gasto. Lá no meu estado, nós temos um teto do gasto. Pessoal, custeio e previdência. Mas não temos investimento. Se uma categoria conseguir 8% de aumento, a inflação é 4%,
alguém vai ter que ter só 2. Outra categoria para ter os 4,5. Não tem conversa. Não tem conversa. Tem que manter aquele percentual. Mas como no governo federal tem a válvula de escape, essas pressões sempre são aceitas para que o Congresso Nacional possa efetivamente aceitar. Isso aqui é a evolução da dívida pública brasileira como proporção do PIB. Como proporção do PIB. E, obviamente, como a gente não consegue gerar primário positivo, nem há perspectiva de primário positivo até o final do governo, então a previsão de crescimento é essa aqui. 2018 terminou com 76, mas hoje já está em 77,8 em 2019. Mesmo levando em conta as devoluções do BNDES para com o Tesouro Nacional, deputado Júlio César. O Banco Central o BNDES começou a fazer essas devoluções de 2009 a 2015, começo de 2015, o Tesouro transferiu para o BNDES 490 bilhões de reais. Bilhões. Com a diferença, se endividando a 14,25, entregando para o BNDES para ele emprestar a TJLP 7. Essa diferença nem o Congresso Nacional sabe. O Congresso Nacional não sabe qual é o custo disso. Por uma razão muito simples, porque tem que fazer isso a cada título captado. Isso dá mais ou menos 7% de diferença em 500 bilhões. Isso dá 35 bilhões ano. Vezes 9, 10, 11, 12, 13, 14... Um pouquinho, deixar só os 6 anos. 35 vezes 6, hein? Pronto. Esse é mais ou menos o custo que o Tesouro incorreu e esta casa não tem o menor conhecimento de quanto é esse valor. Isso aqui é... Bom, aqui é a mesma coisa, só com as fotos. O pessoal mandou para mim, olha, eu vou mandar o crescimento da dívida com as fotos dos presidentes. Isso aqui é só para vocês. Bom, o que é que houve com a dívida pública? Em 2013, porque isso vai agravar os juros lá na frente também, em novembro de 2013, começa essa linha verde, é a linha da dívida bruta brasileira. A dívida líquida é aquela que você expurga os ativos financeiros, seu caixa, sobretudo, reservas em percentual. 71% do PIB em março de 17, hoje é 77,8%. Veja, os dois, a economia cai e a dívida sobe. Porque, como eu acabei de dizer, o primário não é capaz de pagar os juros. Então, você sempre acresce, todo ano, a dívida pública cresce pelos juros e cresce porque o primário é negativo, ou porque o primário, sendo positivo, não é capaz, não é suficiente. O primário não é suficiente para pagar os juros, ou insuficiente para pagar os juros. Exatamente. Aí ela começa a explodir. E como eu ponderei ao Banco Central, para onde você examinar vai ter um percentual dessa dívida. Então, para vocês se acostumarem também, como todos vocês, boa parte de vocês já sabem, existem 3 conceitos de dívida, né? Que é a do Tesouro, a do Banco Central e a do FMI. São 3 conceitos. Por isso que aqui e acolá você observa estudos diferentes, vão encontrar percentuais diferentes. E a razão é muito simples. A do Tesouro é que ele controla diretamente. Mais ou menos 4 trilhões. A do Banco Central é a do Tesouro, mais os títulos que o Tesouro entrega para o Banco Central fazer política monetária. E do FMI é o montante de títulos que o Tesouro emitiu para o Banco Central, contando com aqueles que ainda estão em carteira, que ainda não foram fazer política monetária. Ou seja, o Tesouro entregou 1,5 trilhão para o Banco Central. O Banco Central só usou até agora 1,2 trilhão. Então, 4 trilhões com 1,2, 4 trilhões é o conceito do Tesouro, 5 trilhões e 200 é o conceito do Banco Central. Se eu somar os 300 que ainda não foram a mercado, dá o conceito do FMI, 5 trilhões e 500. Então, dependendo
do estudo que vocês pegaram, não pensem que há erro. É só metodologia diferente de apuração. Aqui, quando foi em 2012, que teve aquela queda da Selic, que a partir daí o processo, 9 meses depois, o processo inflacionário começou a se agravar e que ela subiu até 14,25, eu sempre quis fazer essa pergunta a um presidente do Banco Central. A Selic o processo inflacionário subiu, não é porque só o presidente do Banco Central reduziu a taxa de juros, como as pessoas dizem, indevidamente. O problema é que o cara que é monetarista, ele só olha para a política monetária. Ele só olha para os juros, controle do crédito, do compulsório, do spread e assim por diante. Mas a teoria econômica diz que há uma interdependência entre a política monetária e a política fiscal. O que é que aconteceu aqui? Taxa de juros baixou e tome fiscal negativo. O governo federal começou a ampliar os seus gastos. Portanto, isso também acabou acrescendo a demanda agregada e a inflação veio pelos dois efeitos, pela redução da taxa de juros e pelo agravamento que teve do fiscal. E aí a consequência inequívoca foi o percentual de inflação de 10,25 que nós vivenciamos. Hoje já está em 6,5, que não está atualizado o gráfico. Hoje já está em 6,5 e o presidente do Banco Central não tem razão para não descer mais a taxa de juros no Brasil. Economia deprimida, era 2,8 o crescimento, agora estão dizendo que é 1,24. Hein? Capacidade ociosa extraordinária. Desemprego, 3,7 milhões, 12,7% da população economicamente ativa. Aliás, aqui sem qualquer crítica, mas as pessoas não entendem a diferença, eu vejo muito isso. Até o nosso presidente também manifestou vamos dizer assim, repúdio, porque o CAGED, num mês, pode dar criação positiva de emprego, e o IBGE vem uma semana depois e diz que o desemprego aumentou. Isso, às vezes, gera dificuldade das pessoas entenderem. Vamos lá, o CAGED é criação de emprego formal de carteira assinada. Somente. O IBGE, ele tem um instrumento de avaliação de emprego, chama-se PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Ele percorre 3.642 municípios, 70 mil domicílios. E lá, quando a pesquisa sai, ele não trata somente, senhor presidente, do emprego formal. Ele pega os sem carteira assinada, os que fazem bico, o emprego no serviço público. Então, a PNAD contínua é, na realidade, o dado mais preciso, porque ele engloba todas as possibilidades de emprego, inclusive no setor público, deputada. Ele engloba tudo, por isso que, às vezes, é possível você ter uma discrepância entre o que diz o CAGED e entre o que diz o IBGE, pela metodologia mais aprofundada, mais aprimorada, que é a PNAD contínua. E aqui, sem nenhuma crítica, só lembrar que hoje o Brasil tem mais pessoas. Você somar sem carteira, bico, nós temos 35 milhões de brasileiros e com carteira assinada 32. O Brasil inverteu a posição de ter mais gente, vamos dizer assim, na informalidade do que na formalidade. Isso aqui, já chegando na parte monetária, o Brasil estranha, no mundo, normalmente, a demanda por crédito da pessoa jurídica é maior do que a demanda por crédito da pessoa física. Normalmente é como funciona no mundo. Pois estranho que o Brasil, mais ou menos em dezembro de 16 para fevereiro de 2017, pela primeira vez, a linha verde é a linha da pessoa física e a vermelha da pessoa jurídica. Estranho porque a demanda por crédito da pessoa física conseguiu ultrapassar a demanda por crédito da pessoa jurídica. Isso tem uma interpretação. As empresas estão altamente endividadas. O retorno, além de endividadas, o presidente está me corrigindo, fechando, inclusive. O retorno da atividade econômica é menor do que o custo dela captar dinheiro no mercado financeiro. Ou para abrir uma empresa, ou até mesmo para financiar ou expandir o seu processo de produção. Isso está matando.
isso está matando. E acabou tendo um ponto de que o crédito da pessoa física conseguiu ser maior do que o crédito da pessoa jurídica. Como é que o crédito evoluiu no Brasil? E aí, realmente, o presidente Lula, quando assumiu, a relação crédito-PIB no mundo é mais ou menos 80%, 90%, nos Estados Unidos é 100%, enfim, varia muito, mas todos os países desenvolvidos têm relação crédito-PIB de pelo menos 80%. O Brasil, em 2004, era 25%. Aí foi expandindo até 2015, com 53%. Inclusive, a atividade econômica deu uma melhorada. Entre algumas razões, o acesso ao crédito é um momento importante, mas agora nós estamos experimentando queda de volta. Estamos voltando a patamares inferiores. E isso é mais um componente porque que a economia também decresce. Você tem menos crédito disponível para que as pessoas físicas e jurídicas possam tomar. Aí vem. Por que que essas taxas, então, acabam ficando tão elevadas? Inclusive, eu vou dar aqui a versão dos bancos, para não ficar só a versão nossa. O nosso companheiro aqui, nosso consultor, que fez um grande trabalho, já deu, pelo menos, as características que hoje temos imperadas aqui no país. Mas, primeiro item é compulsório. Para cada dinheiro que você deposita no banco, ou depósito à vista, ou depósito a prazo, ou aplicação financeira, a gente tem, o Banco Central tem... Quais são os instrumentos de política monetária? Basicamente são 3. Compulsório, redesconto e taxa de juros. São 3 elementos de política monetária que com mais frequência são usados, sem falar no controle dos agregados monetários, que aí é outra coisa. Que esta casa, inclusive, a comissão, senhor presidente, né, temos que combinar com a CAI, porque nós temos 10 dias para aprovar. Se não aprova, já fica aprovada tacidamente o cumprimento daquelas metas. Então, era para combinar, como se faz com a medida provisória, um prazo lá na CAI do Senado, outro prazo aqui na Comissão de Finanças. Então, vamos lá. O que é que constrói uma taxa de juros? O volume de dinheiro disponível. E o Brasil tem hoje o maior compulsório do mundo. Do mundo. Lembrando que o compulsório varia por aplicação. Se for depósito à vista é um percentual, se for CDB é outro depósito a prazo é outro, e assim sucessivamente. Então, o Brasil tem a maior taxa de compulsório do mundo. Nos depósitos à vista, por exemplo, já chegou a ser, esse slide vai mostrar, o próximo, 45% dos depósitos à vista. Fica nada. Aí os bancos aproveitam e a escassez do dinheiro aproveitam para fazer sua elevação de taxa de juros. Hoje o depósito à vista caiu para 25%. E ainda é a mais alta do mundo. Eu vou já mostrar também. Primeira razão. No mundo, a média das reservas esse percentual fica abaixo de 10%. E eu vou mostrar no gráfico que mesmo com a redução de 45 para 25, o Brasil ainda continua como o compulsório como o mais alto do mundo, como eu falei. Era 45% e foi reduzido para 25% em abril de 2018. Estou já terminando, senhor presidente. Quanto é que significa de moeda? 11h10, tem mais 5 minutos. E o que é que significa em dinheiro? Lá sentado, o Banco Central sentado em cima. Em 2018, 457 bilhões de reais. Esse é um instrumento alternativo para o que eu vou falar no final, de uma questão chamada operação compromissada, que para mim é o maior absurdo hoje. Não é nem tanto a taxa de juros, que temos como fazer alterações, mas a operação compromissada hoje é talvez um instrumento que eu acho mais inequívoco que o Banco Central usa hoje com o sistema bancário brasileiro. Portanto, é muita grana. O volume de compulsório do Brasil, para controle dos agregados, a explicação teórica, o Banco Central usa o compulsório para evitar a inflação. Ele controla a quantidade de moeda para os bancos não terem dinheiro, não emprestarem e não exacerbarem a demanda agregada. É para isso que ele... P vezes Q é a velocidade, quanto é? V vezes T, o número de transações. Bom, olha aqui o mundo. Olha aqui o mundo. Estados Unidos, compulsório 3%. Turquia 11%, Rússia 5%, China 17%,
O Uruguai hoje está a 19, o gráfico está... O Brasil, mesmo reduzindo para 25, não tem nenhum... Eu não conheço, o Banco Mundial não conhece, nenhum país do mundo que tenha um compulsório dessa magnitude. Não conheço, seria bom que alguém pudesse. A área do euro, 2% compulsório. Caiu. Já estou sendo corrigido aqui pelo nosso consultor, que lá, inclusive, já se reduziu para 1%, o que agrava ainda mais as diferenças. O que é que existe também no Brasil? Todo mundo sabe que há uma concentração bancária muito grande, e eu não estou falando somente da oligopolização, não. Mas aí o Banco Central, se ele abrisse a regulação bancária, você poderia ter outros players aqui no Brasil. Eu sei que isso não é fácil, a pressão política é muito grande, mas tem outras ações. Quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos, na China, por exemplo, lá ele tem um WhatsApp chamado WeChat. Nós conversamos, na tradução em português. Pelo WeChat, você não precisa ir no banco. Nada, fazer nada, não tem nenhum vínculo com o banco. Pelo WeChat, o sistema bancário é obrigado a eles terem acesso à conta, fazer pagamentos, fazer transferência. Pelo WhatsApp de lá, você faz tudo. Não precisa você ficar dependente do banco para fazer esse tipo de transação financeira. Foi uma inovação enorme lá na China. E isso, obviamente, vai se espalhar agora pela União Europeia. Nos Estados Unidos, nem tanto, porque os Estados Unidos já tem 3 mil bancos. Então, competição lá não é só de sistemas, a competição é de players mesmo, ou seja, o número de bancos é muito grande, bancos estaduais muito ostensivos no país, né, o mais pujante do capitalismo mundial, ele está lá com isso. Então, é importante, para não ficar só na crítica da oligopolização, tem coisas mais rápidas para fazer. Se o Banco Central não quer abrir o sistema bancário, quer ficar com os 4 lá, os 5 ou o que for, que 2 são públicos, então, pelo menos, vamos liberar que outros sistemas possam se relacionar com o sistema bancário, taxa de juros cairia drasticamente. Drasticamente, se essa concorrência nos sistemas pudesse acontecer sem que necessariamente significasse aumento do número de players. Eu não preciso falar, o nosso colega, quero parabenizar mais uma vez, eu tive com ele algumas vezes, a gente conversando sobre isso. Essa concentração hoje já é quase 84%, né? Ela cresce, né, de 2008 para frente, aliás, de 2005, 58%, hoje é 83%, portanto, os 5 maiores bancos detêm dos ativos financeiros do sistema bancário brasileiro, detêm 83%, o que por si só também é um indicador, porque que essa taxa de juros não sofre tanta concorrência, e ao não sofrer tanta concorrência, ela também tende a ser mais... Estou terminando, senhor presidente. Isso aqui, taxa de juros nos recursos livres. Hoje no Brasil, 52, eu vi lá 53 no teu, 52, o resto do mundo, nenhum país do mundo tem taxa de juros semelhantes ao que o Brasil vem efetivamente praticando. Endividamento das famílias tem crescido muito forte também. Há uma preocupação, o Banco Central justifica, a gente tem que dar a versão dele também. O Banco Central justifica que ele está focado na segurança do sistema bancário brasileiro. Essa concorrência menor também dá um controle mais sólido da autoridade monetária em cima dos bancos, e isso é uma justificativa para manter essa concentração. E com isso, qualquer crise é dificultada em se espalhar endemicamente na economia. Essa é a explicação mais clássica que o Banco Central dá para essa questão. A outra explicação, o sistema bancário reclama que o Brasil tem muito crédito direcionado, onde a taxa de juros não é de mercado, ela é determinada por política pública. Uma delas é a taxa de juros do crédito imobiliário, é a taxa de juros para créditos educacionais e assim por diante. Como ele tem que fazer um mix para dar aquele spread que é muito alto, aí eles reclamam que essa taxa de juros direcionada acaba elevando para cima a outra dos recursos livres, por isso que a taxa de juros sobe tanto.
tínhamos ausência do cadastro positivo, eles reclamavam, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se isso vai dar quantos, que ponto percentual poderá ser reduzida a taxa de juros. E eles falavam que isso aqui era um ponto muito relevante. Vamos ver agora se realmente isso acontece. O spread bancário, ou seja, é aquela diferença para o nosso telespectador, que é a diferença entre o custo de captação do dinheiro e o tamanho, né, da rentabilidade na operação seguinte, onde ele empresta. Essa taxa entre a captação e o empréstimo se denomina spread bancário, que aqui no Brasil, além do compulsório ser o maior do mundo, o spread também é o maior do mundo. Aliás, ainda bem que não foi só eu que disse, o próprio presidente do Banco Central, eu importei um gráfico dele para essa apresentação, porque foi ele próprio que deu. O spread, ou seja, o que é estranho para mim, como teórico, é como é que na crise você aumenta o spread. Você aumenta o spread. Se eu estou na crise, eu tenho que estar preocupado em manter meu cliente. Eu diminuo um pouquinho minha rentabilidade para manter o meu cliente funcionando, ou então vendendo. É assim que a gente faz na indústria, faz no comércio, faz no serviço, mas no banco não é assim não. No banco, o pensamento é o inverso. Se eu tenho menos clientes para emprestar, deputado Rui, eles pensam diferente do setor produtivo. Como eles são oligopólios, eles podem pensar assim, porque se fosse concorrencial não fariam. Eles dizem assim, como eu tenho menos clientes para cobrar, menos clientes que eu acredito que vai pagar, aí o que é que ele faz? Ele aumenta o spread para não perder rentabilidade. É por isso que numa crise econômica, a indústria perde, o comércio perde, o serviço perde, mas o sistema bancário não perde. Pode até variar. O meu lucro cresceu 22, o outro cresceu 16, mas tudo é crescendo. Tudo é crescendo. E aí eu nunca consegui entender, assim, tecnicamente, como é que esse spread aumenta durante períodos de crise. Isso aqui não é tabela minha, tabela do Banco Central, para não ficar só eu dizendo que é o maior spread do mundo. Eu importei da apresentação do presidente Roberto Campos Neto aqui nesta comissão. Eu estou trazendo para a minha e demonstrando que realmente não é conversa fiada, não. O Brasil realmente tem o maior spread maior do mundo. E aqui está a decomposição de como o Banco Central e o sistema bancário vê o spread, que é exatamente uma parte da exposição que ele nos brindou aqui com muita eficiência. O que é que ele diz? Infelizmente, esse dado está desatualizado, mas não alterou muito. Do 21% de spread, o Banco Central e os bancos dizem o seguinte, isso aqui está na agenda BC+, do Banco Central, onde eles procuram, conversando com os bancos, procuram entender a razão dessa alta rentabilidade, ou seja, do spread tão elevado no Brasil. Aí eles dizem que o custo administrativo é 0,19 dos 21, que a inadimplência seria 13, já demonstrou aqui que não é verdadeiro, a maior componente, o compulsório 0,23, os impostos diretos 3 e o lucro 4,56. É como o Banco Central e o sistema bancário brasileiro, é que eu fiz questão de dar os dois lados, eu não posso só dar a minha interpretação, até porque esta casa aqui é plural, precisamos compreender a essência do argumento de todo mundo. Então, na realidade, os impostos estão aqui com 3%, portanto, não é essa carga, porque eles dizem que a carga é 34% lá no sistema bancário, mas lá deduz isso, deduz aquilo outro, a carga líquida, ou o que o pessoal chama de carga efetiva, não é esse, deputado Feltz? Essa carga realmente vai lá para baixo, para poder a gente encontrar esse custo, né, que o sistema bancário brasileiro hoje paga para o governo federal. Estou terminando. Também eles reclamam muito que demoram muito a reaver seu crédito. Isso há uma certa razão. Sistema, né, judicial, muitos recursos, muitos embargos, e isso acaba dando uma ineficiência lá na cobrança. E aí, taxa de juros eu já comparei 52 com 11, com 5, com 7. O Brasil tem a segunda, depende da modelagem, tem duas modelagens.
A taxa de juro real, que é para ser taxa de juro nominal deflacionado pelo nível de preço, o Brasil, pelo Banco Mundial, é a segunda maior, só perde para Madagascar, mas pelo conceito do FMI, que eu não sei qual a razão, o Brasil é o quarto. Mesmo assim, quarto de 162, não deixa de ser assim uma... Não tem nenhuma comemoração de trocar de segundo para quarto. E por último, senhor presidente, o spread, só para vocês verem, né, do gráfico, relação spread bancário com crédito, você vê que o Brasil é um outlier, está fora do exemplo mundial. E por último, lucratividade dos bancos. Não interessa terminar, esse é o último slide. Dos cinco maiores lucros brasileiros, 4 são dos bancos. Tinha a Vale em 2017. Em 2018, vão vir todos os bancos. A Vale já vai dar uma queda. Portanto, não interessa o setor onde você esteja. Maior lucratividade é, sim, do sistema bancário brasileiro, e que precisa, portanto, com compulsório, com condução da quantidade de moeda, com a composição dos spreads bancários, enfim, a gente precisa acompanhar melhor para que as empresas brasileiras possam realmente ter acesso ao crédito para poder, portanto, expandir a atividade econômica, gerar emprego e fazer o nosso Brasil crescer. Era só, senhor presidente. Muito obrigado a todos vocês, senhores deputados. Obrigado,